Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Isaac. Que Deus continue nos abençoando nessa noite maravilhosa. Creio que o Senhor ainda tem muito para poder fazer nas nossas vidas, por isso que você esteja aí na sua casa com o coração aberto, para que o Senhor complete essa boa obra que Ele já começou em nossas vidas nesta noite. Sexta-feira, dia 31/7, o Lu já deu o recado, mas eu quero apenas reforçar. Teremos a nossa conferência de células, chamado Extraordinário 2020, Unção para um Novo Tempo, porque é exatamente isso que nós vemos, é exatamente isso que nós temos recebido de Deus, né, o seu mover da sua unção, e isso já tem produzido no meio da igreja um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo e eu quero dizer que é apenas o começo. Isso é apenas o início de tudo aquilo que o Senhor tem e com certeza fará na nossa igreja como um todo. E essa conferência, ela vai começar 20h em ponto, e nós não pretendemos passar aí das 9h30, tá? É 1h30 apenas de conferência, tá? Então, apenas na sexta-feira, iniciando às 8h, nós não pretendemos levar mais que 1h30 nessa conferência, até mesmo porque o que nós queremos é compartilhar deste mover de Deus, dessa direção que Deus tem nos dado, e também queremos compartilhar desta organização. Primeiramente, fazer com que você relembre, né, os princípios básicos da visão, das células do evangelismo, e te dar uma direção, um esclarecimento de como nós vamos nos organizar a partir do próximo mês de agosto. Então, é bem curtinha, vai ser rápido, porém, nós precisamos de toda a igreja, né, assistindo e participando. Será transmitido nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, como nós transmitimos o culto, tá? Então, 20h ali da noite, você vai se conectar aí nas redes sociais, vai acessar e vai participar desta conferência, tá? Então, eu reforço mais uma vez, você que é líder e está atuando, né, não deixou, não parou a sua célula, está firme e forte, essa conferência é para você. Se você é líder nesta igreja e está um pouco distante, né, de liderar uma célula, você está aí tímido em relação a isso, então essa conferência também é para você, essa conferência é para você que faz parte desta igreja. Por quê? Porque essa unção e essa direção que Deus tem nos dado não é para uma parte da igreja. Eu entendo que é para a igreja como um todo. Sei que aqueles que já estão andando vão começar a correr, aqueles que estão correndo vão voar, né? Aqueles que estão parados vão começar a se movimentar, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, é isso que Deus tem pretendido, e é nisso que Deus tem nos alertado, e mais do que isso, nos direcionado. Por isso, meu irmão, não perca, deixa agendado aí sexta-feira, dia 31/7, próxima sexta-feira, 20h, e nós prometemos aí que liberamos os irmãos e as irmãs, no máximo aí 9h30, que será aí o tempo dessa nossa conferência, tempo suficiente para a gente compartilhar daquilo que Deus tem feito e desta nova organização. Pois bem, quinta-feira nós teremos também um culto especial, próxima quinta, né, o nosso pastor Vilela, ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu sei que ele deve estar aí, né, nos ouvindo nesse momento, com certeza deve estar ansioso, aí faz muito tempo que ele não ministra a palavra, então estará aqui ministrando a palavra principal. Pastor Brás também vai estar ministrando a palavra de finanças, então a gente está aproveitando, né, esse tempo que nós temos ainda, onde não foi liberado o culto presencial. Pode ser que já essa semana seja liberado oficialmente, formalmente, mas nós queremos aproveitar essa semana ainda de restrições para que eles venham até aqui e ministre a palavra de Deus.
e falar a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs nessa noite, do versículo de número 31 até o versículo de número 47, e eu quero compartilhar de uma palavra que tem o tema Vivendo a Verdadeira Liberdade. Vivendo a verdadeira liberdade. E eu sei que já há algum tempo atrás eu ministrei a respeito de liberdade, eu tenho também ouvido os devocionais do presbitério. O presbitério está procurando todos os dias colocar uma devocional, então eu tenho ouvido, e eu sei que tem outros pastores aí também compartilhando dessa liberdade. Eu ouvi o Lu falar um pouquinho disso, eu vi a Adria também compartilhar a respeito da verdade que liberta. Então eu quero falar um pouquinho mais com os irmãos nessa noite a respeito desse tema, liberdade, vivendo a verdadeira liberdade. E para isso nós vamos ter como base aqui aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. João, Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31. Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazei o que também vistes junto de nosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus, assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos por mais um momento, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Nós repetimos nessa noite essa oração, ó Pai. Que o Senhor fale conosco. A nossa mente, o nosso coração estão abertos para que o seu propósito se cumpra na nossa vida. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um plano para cada um de nós, um plano para essa igreja. Que a sua palavra flua através de nós. Para isso, ó Pai, que nós possamos nessa noite ouvi-la, compreendê-la e retê-la no nosso coração. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
A liberdade, ela é algo procurada por aqueles que vivem situações de opressão. O oprimido é geralmente aqueles que procuram essa liberdade. E a liberdade, ela possui diversos sentidos. A liberdade, ela é procurada em diversas áreas de nossas vidas. Por exemplo, uma liberdade que é muito procurada em países que vivem regimes políticos ditatoriais, regimes políticos complicados, é justamente essa liberdade política. Isso faz com que muitas pessoas deixem ali o seu país de origem e vá para um outro país em busca dessa liberdade, uma liberdade política, uma liberdade de poder dar a sua opinião a respeito da condução do seu país. Então, são pessoas politicamente oprimidas. Existem também outros tipos de opressão, como a opressão econômica. Pessoas que vivem em lugares, em países, onde a situação econômica ela é tão ruim, ela é tão complicada, ganhar dinheiro para ter o seu sustento é algo tão difícil, que essas pessoas, diante dessa opressão econômica, elas procuram uma libertação. Ou seja, elas acabam saindo do seu lugar de origem e procurando essa liberdade em outro lugar, procurando um lugar onde elas possam, sim, ter um recurso econômico a fim de conseguir cuidar e manter a sua vida e a sua família. E existe também as pessoas que são oprimidas socialmente. As pessoas oprimidas socialmente são aquelas que não se encaixam mais na sociedade em que nasceu, em que cresceu. São pessoas que estão aí desconectadas da sociedade vigente, da sociedade em que vivem, e por não se encaixar mais nessa sociedade, entram num caminho de opressão e por serem oprimidos, também buscam migrar deste grupo social para um outro grupo social. Por quê? Porque são oprimidos, e todo oprimido, ele procura liberdade. Sempre que uma área da nossa vida, ela entra por esse caminho de opressão, é natural que a gente clame por liberdade. Todo ser humano é desse jeito, pode ser cristão ou não. Todos nós, quando entramos num caminho de opressão, nós queremos e lutamos por algo chamado liberdade. Porém, essas liberdades tão procuradas, essa liberdade tão procurada, e eu dei alguns exemplos aqui, ela é muito diferente da liberdade de Cristo. Por isso o tema dessa mensagem é Vivendo a Verdadeira Liberdade. Porque eu entendo, e ao ler a Bíblia, eu compreendo que a liberdade que Cristo quer nos dar, ela é muito diferente da liberdade política, econômica ou social. Embora, sim, a liberdade que Cristo nos dá, ela envolve todas as áreas da nossa vida, nós temos que compreender que a liberdade de Cristo é uma liberdade diferente. E eu digo, é a verdadeira liberdade. Nós precisamos entender, e é fácil de entender isso, quando nós começamos a observar a própria palavra de Deus. Nós temos um personagem muito marcante, um homem muito marcante da palavra de Deus, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi uma pessoa que viveu em muitas áreas da sua vida uma opressão que talvez nenhum de nós tenhamos vivido até hoje. O apóstolo Paulo foi uma pessoa muito oprimida politicamente, perseguido nesse sentido, perseguido também, oprimido também economicamente. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz, olha, na minha vida eu aprendi a viver de todas as formas, com muito dinheiro ou sem dinheiro,
nenhum, né? Então foi uma pessoa que também viveu lutas nessa área econômica, nessa área financeira, e não preciso nem falar da área social, né? Quantas vezes Paulo ele foi repudiado pelo Evangelho, muitas vezes por defender a causa do Evangelho, ele foi encarcerado, ele foi preso por causa disso. O apóstolo Paulo, se nós formos olhar pelos olhos da liberdade que a gente compreende no mundo, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi uma pessoa totalmente oprimida, totalmente preso. Mas, por outro lado, não existiu homem sobre a face dessa terra tão livre em Cristo Jesus quanto o apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante, né? Quando eu digo que a liberdade que os oprimidos nesse mundo procuram ter é muito diferente da liberdade de Cristo, é exatamente isso que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo não teve nenhuma dessas liberdades que o mundo tanto busca. Pelo contrário, ele foi muito oprimido em todos esses sentidos, mas foi um homem totalmente livre, viveu a sua liberdade em Cristo Jesus, porque ele nunca negociou a sua fé. Paulo nunca deu um passo atrás, porque ele sabia quem ele era, e muito mais do que isso, ele sabia quem Cristo era em sua vida. Então, comece a pensar um pouquinho em relação a isso nessa noite. Talvez o seu clamor, né, talvez você tenha investido muito na sua vida em busca de uma liberdade, gastado o seu tempo, investido a sua mente e o seu coração numa liberdade que talvez não seja aquilo que Deus realmente pretende dar para a sua vida. Eu tenho convicção e tenho certeza que a liberdade que Deus quer produzir na nossa vida não é uma liberdade social, política e econômica, não somente isso, embora isso também venha, mas é uma verdadeira liberdade, aquela liberdade que o apóstolo Paulo viveu naqueles tempos. E não somente o apóstolo Paulo, homens e mulheres de Deus, que enfrentaram ao longo da história da igreja muitas lutas, foram oprimidos de diversas formas, mas compreenderam que a sua vida era muito além daquilo ali. Viveram a liberdade de Cristo, por isso tiveram uma vida verdadeiramente livre. O que vem a ser esta liberdade em Cristo? O que é essa verdadeira liberdade? Eu gosto muito da palavra de Deus e eu gosto muito como a palavra de Deus, ela aborda algumas coisas. A Bíblia, ela usa de paradoxo para explicar muitas coisas ao nosso coração. Ah, mas o que é essa palavra tão difícil, paradoxo? O que quer dizer essa palavra? O paradoxo é o contrário de um princípio básico. Veja bem, a palavra de Deus, para nos ensinar a respeito de muitas coisas, ela usa esse paradoxo. Por exemplo, a Bíblia nos diz que quem quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Não é isso? Isso é um paradoxo. Quem quer ganhar a sua vida tem que perder. Então a Bíblia ela nos ensina dessa forma, ou seja, do contrário, né? Contrário àquilo que aparentemente é um princípio básico. Quer ganhar a sua vida? Aprenda a perder a sua vida. Né? Então nós vamos compreendendo o Evangelho através, né, desse tipo de colocação. Um outro paradoxo bíblico: aquele que quiser ter, tem que dar, não é isso? Né? Se você quiser ter na sua vida, você tem que aprender a quê? A dar. Né? E a Bíblia diz mais, né? Mais tem aquele que mais entrega. Olha que coisa interessante. É algo que contraria o quê? Né? Um princípio básico, né? Aquilo que desafia a opinião sabida. Né? Então, tem muitos exemplos na Bíblia a respeito desses paradoxos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que as coisas loucas, né, elas envergonham as coisas sábias. Né? As coisas loucas são superiores às coisas sábias deste mundo. Olha que coisa interessante, né? É Deus nos ensinando através dessas contradições, porque o Evangelho, ele é contrário ao mundo. O Evangelho, ele é
contrário ao curso natural do mundo. Por isso, o cristão, verdadeiro e autêntico, ele sempre vai estar em choque com o mundo que ele vive. Né? Esse mundo que nós estamos inseridos, esse mundo de pecado, esse mundo que nós temos que viver, né? Se você é um cristão autêntico e verdadeiro, como eu sei que você é, você sempre vai estar em choque. Isso é natural. O apóstolo Paulo também diz que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para vencer as coisas que são fortes, né? Isso é paradoxo. É Deus nos ensinando que a nossa força não está em nós, está nele. Basta somente a gente crer que Deus vai nos levantar dentro da nossa fraqueza e nós vamos sim vencer aquelas coisas que aparentemente são fortes e até são fortes mesmo em relação ao mundo, mas nós podemos vencer. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina. Esses são os paradoxos que existem na palavra. Inclusive, quando nós entendemos a liberdade, quando a Bíblia nos ensina a respeito da liberdade, ela se utiliza da mesma forma de ensinamento. O texto que nós lemos, ele fala o quê? Ele diz assim, que existe isso é o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando. Esse capítulo de número 8 é um capítulo muito rico, é até difícil cortar uma parte do texto, né, deste capítulo de número 8, mas Jesus, o próprio Senhor Jesus, está nos ensinando a respeito dessa liberdade, e ele diz assim, num contexto geral, mais sistemático do texto que nós lemos, que aquele que quer ser verdadeiramente livre, tem que aceitar a sua condição de escravo. E aí a nossa cabeça bagunça demais, porque nós estamos falando de liberdade, de verdadeira liberdade, e aí a palavra de Deus nos diz que se você quer ser verdadeiramente livre, você tem que aceitar essa condição de escravo. Romanos, capítulo número 6, o próprio apóstolo Paulo, ele ali no capítulo número 6 inteiro, ele ensina que todos são escravos. Todos são escravos. Depois você pega a sua Bíblia, estude ali Romanos, capítulo número 6, o que Paulo está dizendo assim, todo mundo sobre a face dessa terra é escravo. Agora, existem dois tipos de escravos. Existem dois tipos de escravidão. O primeiro tipo de escravidão é a escravidão do pecado. É a escravidão do pecado. Muitas pessoas não vivem a verdadeira liberdade porque são escravos, mas são escravos do pecado. São escravos do mundo. Vivem segundo as regras e os princípios do mundo. E por viverem escravizados neste mundo, jamais vão conhecer a verdadeira liberdade. Pode até ser que conheça algum outro tipo de liberdade. A falsa liberdade, a liberdade passageira, a liberdade superficial, mas essa verdadeira liberdade, ela não é conhecida para aqueles que se colocam debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Então, é uma decisão, nós podemos decidir de sermos escravos do mundo, escravos do pecado, porém, nós também podemos decidir ser outro tipo de escravo, porque a palavra de Deus nos diz, que nós podemos ser escravos da justiça de Deus. Olha que coisa bonita, né? Escravos da justiça de Deus. Todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus, que vem para o seu reino, tem a sua fé confirmada através das águas do batismo. Nós somos o quê? Nós somos escravos da justiça de Deus, gente. Todo mundo sobre a face dessa terra está sobre um jugo de escravidão. Ou você está debaixo da escravidão do pecado e da morte, ou você está debaixo do jugo de escravidão da justiça, do amor de Deus. Então, é uma questão de decisão. É lógico que falar sobre escravidão é algo que não é muito fácil. Dizer assim que você tem que ser escravo, que você é escravo, né? Isso é algo que soa de uma forma muito forte aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós temos a escravidão
E isso é algo natural e normal por tudo aquilo que nós vivemos, né, que as Américas aqui viveram com essa questão da escravidão. Quando nós ouvimos essa palavra escravidão e escravo, o que nós queremos? Nós queremos fugir disso. Por quê? Porque nós ligamos a escravidão com o quê? Com degradação, com dificuldade, com desigualdade. É isso que nós ligamos. Quando se fala escravo e escravidão, é dessa forma que nós raciocinamos e pensamos e conduzimos a nossa mente a pensar. Inclusive, a maioria das traduções bíblicas, né, quando foi feita a tradução, a palavra escravo, que no grego é doulos, ela nem foi traduzida por escravo, ela foi traduzida para servo. Olha que coisa interessante, né? Não foi traduzido como escravo, foi traduzido como servo. Então, se você pegar aí as versões bíblicas traduzidas para o nosso português, você vai encontrar, na maioria das traduções, ao invés da palavra escravo, a palavra servo, que é a mesma coisa, né? Porém, né, o nosso português é muito rico, e o servo, o que é o servo? O servo é aquela pessoa que te atende em alguma área da sua vida, te serve em certos sentidos. Se você tem uma pessoa que trabalha para você, ela está te servindo de uma certa forma. Porém, o servo, aquele que nos serve, tem o direito de recorrer a um salário, né, a ter ali a paga pelo seu trabalho. Porém, o escravo, ele é muito diferente. O escravo, ele não pertence a si mesmo. Quando nós colocamos esta palavra e compreendemos essa palavra a nível bíblico, a palavra servo e a palavra escravo, o que o texto quer nos dizer é que nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a outro, nós não temos mais o direito da propriedade própria, não temos mais esse direito. Quando nós nos colocamos na situação de escravo da justiça de Deus, nós estamos dizendo assim, olha, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas agora nós pertencemos a quem? A Cristo Jesus. E isso muda tudo na nossa cabeça. Isso muda e tem que mudar a nossa forma de pensar. Porque o pensamento do servo é, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou ganhar alguma coisa. O escravo sabe que ele não tem nada. Ele não pertence a si mesmo, ele pertence ao seu senhor. E por mais que ele faça, ele jamais vai poder pagar. E você percebe que isso é a obra da cruz? O sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, ele é tão precioso, tão precioso, tão precioso, que você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir pagar. Sabe por que você não vai conseguir pagar? Porque nós somos escravos, nós pertencemos a Ele. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo assim, olha, agora eu não vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Agora a minha vida, ela pertence a Cristo. Eu pertencia ao mundo. Eu estava debaixo da escravidão do mundo, no juízo de morte, numa sentença de morte, porém agora é diferente. Por quê? Porque eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo, e aquele sangue, por mais que eu tente, eu não posso pagar. E ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo assim, Senhor, agora eu sou seu, cuida da minha vida, Senhor, conduza a minha história de vida, conduza a minha casa. E isso é a decisão que todo ser humano vai ter que tomar. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 6, diz assim, todos nós somos escravos. Que tipo de escravidão você quer viver? Você quer viver uma escravidão de morte de pecado que leva para a morte? Ou você quer viver debaixo do jugo da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, que não nos leva simplesmente para uma vida, mas nos leva para uma vida abundante, para uma vida eterna. Essa é a decisão. Essa é a decisão que todo ser humano vai ter que tomar. Nós pertencemos a Ele, e nós fomos comprados
por um alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 9. Esse é um dos paradoxos a respeito da liberdade. Quer verdadeiramente ser livre, se coloca debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Se entrega ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, agora, sabe, não sou mais eu, agora é o Senhor quem vive em mim. Sabe, Senhor, eu não pertenço mais a mim mesmo, a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. Agora eu sou o escravo da justiça, do seu amor, da sua compaixão. Conduza e faça da minha vida conforme a sua vontade. E isso, quando compreendido, muda a nossa forma de pensar. Aqueles que são escravos de Cristo, servos do Senhor Jesus, e são verdadeiramente livres. Você é uma pessoa livre? Você realmente é uma pessoa que pode dizer assim: eu sou verdadeiramente livre. O livre não é aquele que faz qualquer coisa. Ah, eu sou livre, eu faço qualquer coisa. Quem faz qualquer coisa é uma pessoa sem princípios, sem parâmetros. O livre é aquele que compreende que está sujeito a uma lei. E existem duas leis vigentes neste mundo: a lei do espírito e da vida e a lei do pecado e da morte. Qual lei você quer que esteja sobre a sua vida? A lei do espírito da vida ou a lei do pecado e da morte? Porque, meu irmão, eu vou ser muito sincero contigo, sobre uma lei nós estaremos. Eu tomei uma decisão de estar debaixo da lei do espírito da vida. É o que rege a minha vida, é o que rege a minha casa. Por isso eu posso dizer, mesmo diante das opressões que o mundo nos traz, a minha casa, ela é livre. Amém? E eu sei que a sua casa também é livre. Mesmo diante das opressões que o mundo traz, às vezes nós estamos angustiados porque o dinheiro está curto, às vezes nós ficamos angustiados porque a nossa condição de saúde não é a que a gente queria, às vezes nós vamos ficando oprimidos diante de tantas situações. Clamamos por liberdade, Deus nos liberta realmente dessas coisas também. Porém, mesmo diante de todas essas situações, aqueles que estão debaixo da lei do Espírito da vida, mesmo diante dessas opressões que o mundo nos impõe, nós seremos livres. O apóstolo Paulo, preso, encarcerado, açoitado, humilhado, e todas as outras situações adversas que ele viveu, oprimido pela sociedade, pelo mundo da época, ele foi exatamente um exemplo de uma pessoa que viveu a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. A verdade, ela nos liberta. O versículo de número 32 diz exatamente isso: conheça essa verdade, e essa verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo? Está nos ensinando um paradoxo. Ele está dizendo que se você quer realmente ser livre, se coloque debaixo dos princípios, se coloque debaixo da mão de Deus, se coloque à disposição desse evangelho intensamente, e você vai ver esse peso que talvez você esteja aí carregando por tanto tempo, sendo retirado dos seus ombros, no nome do Senhor Jesus. E eu quero também falar de um outro paradoxo, de outra contradição, quando se fala a respeito da liberdade. O primeiro é esse: quer ser verdadeiramente livre? Se coloque, seja um escravo da justiça, se coloque debaixo dos princípios da palavra de Deus, se sujeite a Cristo, e se sujeitar a Cristo nada mais é do que se sujeitar à sua palavra, a sua palavra. Então, quer ser livre? Se sujeite, seja servo, seja um escravo, seja um servo do Senhor Jesus Cristo.
Viva dessa forma sobre a face dessa terra e você vai ser livre. E o outro paradoxo é o seguinte, que se você compreender essa condição de escravo, você será considerado filho e herdeiro de Deus. Olha que coisa mais doida, né? Olha que coisa maluca. A palavra de Deus é assim: quer ser verdadeiramente livre? Se coloque debaixo dos princípios da palavra de Deus, da lei do Espírito e da vida. Deixa essa palavra reger a sua vida. Quer ter essa compreensão? E ao ter essa compreensão, você é levado de um escravo para filho, para a condição de filho e herdeiro de Deus. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 7, diz exatamente isso. Nós somos tirados desta condição e aceitos agora na condição de filho e herdeiro. Este é o processo da conversão. É isso que Deus tem e quer para as nossas vidas. Quantos querem realmente serem livres? Você quer ser realmente uma pessoa livre? Você quer ter a sua casa liberta, verdadeiramente livre no nome de Jesus? Aceite esse nome. Se sujeite às condições da própria palavra de Deus, e você vai ver como é bom estar debaixo desta palavra e por ela ser conduzido. Quando nós aceitamos essa condição de escravo da justiça, nós passamos a ser, agora sim, colocados no outro local, no outro lugar, na condição do quê? De filhos e herdeiros. Por quê? Muitos vivem presos, então. Primeiramente, aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, vivem presos, porque são escravos do pecado e caminham um caminho de morte. Não existe outra realidade. Gostaria muito de dizer algo, talvez, para massagear aí, né, o seu coração, o seu ego, mas a realidade bíblica é essa. Aqueles que não têm a Cristo Jesus estão debaixo de um jugo de escravidão, de pecado e de morte. Isso pode ser quebrado na sua vida nessa noite, amém? Se você quiser realmente, tiver a pretensão, a intenção real de ser livre, saiba que o Senhor Jesus Cristo está presente neste lugar, está presente aí na sua casa, onde quer que você esteja, ouvindo esta ministração. Conheça essa verdade, e é essa verdade que vai te libertar. Conheça o Senhor Jesus Cristo e seja liberto desse jugo de escravidão e de morte, e seja condicionado agora aos princípios da palavra de Deus, e você vai ver o que é a liberdade verdadeira. Você vai ter consciência de que é possível, sim, ter uma vida muito boa, uma vida alegre, né, uma vida cheia de sonhos sobre a face dessa terra. Basta nós nos livrarmos desse jugo de escravidão, de pecado, de morte, através do Senhor Jesus Cristo, e nos colocarmos debaixo desta palavra, nos colocarmos debaixo da palavra de Deus, sustentados por ela. Por que muitos vivem presos dentro da igreja? Agora eu falo para aqueles dentro da igreja. Porque também é possível, sim, nós nos convertermos, deixar aquele jugo de escravidão, de pecado e morte, estarmos agora em Cristo Jesus, mas mesmo assim, termos áreas da nossa vida ainda aprisionadas. Porque a conversão, no meu entendimento, é um processo. Quando nós levantamos a mão e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós entramos por uma porta chamada conversão. Porém, a conversão, ela acontece todos os dias na nossa vida. E vai acontecer até o Senhor Jesus Cristo voltar, ou até você fechar os seus olhos e se despedir deste tempo aqui nessa terra. Então, é possível, sim, pessoas, mesmo conhecendo a Cristo Jesus, não estando mais sujeita, com a sua vida 100% sujeita ao jugo do pecado e de morte, mas é possível ter dentro da igreja
ser cristão e ter alguma área da sua vida ainda aprisionada. E por que isso acontece? Eu listei apenas um ponto aqui. Existem vários outros motivos, mas hoje eu quero falar a respeito do apego. Do apego. Muitas pessoas, elas vivem aprisionadas na sua vida, porque elas são muito apegadas. Apegadas às coisas que já não fazem mais sentido. Coisas que já não agregam mais na sua vida. Por exemplo, lá em casa, eu tenho guardado, Fúvio, lá no meu quartinho, um videocassete. Os mais novos aqui, acho que nem sabem o que é isso, né? Videocassete, Fúvio, 4 cabeças. Coisa linda, coisa linda. Né? Algo que há 20 anos atrás, um pouquinho mais, era algo muito caro. Um videocassete era algo muito caro. Né? Para comprar não era nada fácil, tinha que fazer muitas parcelas, né? E era o sonho da maioria das pessoas ter um videocassete. Né? Depois veio o DVD, e até o DVD agora já caiu, né? Hoje eu nem sei se compra mais DVD, mas eu tenho um videocassete lá em casa, guardado, e eu fico olhando para ele, meu Deus, como isso foi, né? Um sonho alcançado, né? E olhando para aquilo lá, e eu tenho uma dó de desfazer daquilo. É um apego, sabe? Porque eu assistia ali filmes, né? Saía na videolocadora, locava ali, né? E assistia filmes, emprestava filme. Aqui na igreja, né? Eu não sei se tinha fita cassete, mas eu acho que era mais DVD. Tinha, Lu? Tinha, né? Tinha também. A gente pegava no final de semana, tinha que devolver no outro, né? Você nunca devolvia, né, Lu? Confessa o seu pecado aí. Aí eu vejo aquilo lá, gente, eu falo, meu Deus. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Pode ser que eu pegue aquele videocassete e coloque lá na calçada de casa e ninguém queira levar embora. Né? Por quê? Porque é algo obsoleto, é algo que já foi útil um dia. Algo muito valioso. Mas hoje, na realidade, na condição que nós vivemos hoje, é algo que não faz mais sentido. E o apego, sabe o que o apego faz? Ele vai entulhando a nossa vida. Ele vai deixando a vida mais pesada. Se nós olharmos para a nossa casa, lá para o forro da nossa casa, para o quartinho da bagunça, você vai ver tantas coisas que estão ali, que já não fazem mais sentido, que você guarda ali, não é porque um dia você vai usar, não é porque, gente, eu duvido muito que o videocassete volte. Eu duvido muito, mas se voltar eu estarei preparado. Eu duvido muito, gente. Não vai acontecer isso. E se você olhar para a sua casa, tem tantas coisas que a gente vai guardando, vai entulhando, né? Nós vamos enchendo a nossa vida por causa dessa questão do apego. Não conseguimos nos libertar daquilo, e aí nós vamos nos aprisionando a certas coisas desnecessárias, para que a vida flua como ela deveria fluir. E reclamamos a Deus, olha, está muito dura a vida, muito pesada, né? E quando Deus nos olha, Ele vê a gente carregando um monte de coisa, carregando os apegos, vamos carregando os apegos, né? Tem um site de venda aí que eu achei a ideia muito legal, inclusive a chamada é essa, né? Aprenda a desapegar, né? Desapegue. E um tempo atrás eu fiz isso em casa, né? Saí colocando nesse site um monte de coisa, né? Vendendo um monte de coisa ali que eu tinha, né? Vendi até umas coisas da Ada que ela não gostou muito. Aí bateu na porta, falei, vendi. Mas você vendeu, isso é meu. Era seu. Desapegamos. Né? Mas quando você vende algo, né, faz um caixa. Né? Você faz um qualquer um faça-me rir. E com isso você consegue o quê? Né? Novas coisas que são pertinentes
a realidade que você está vivendo. Quando você tira algo que já não faz mais parte desse tempo contemporâneo que nós vivemos, tiramos dali, abre um espaço, sabe para quê? Abre um espaço para o novo de Deus entrar. Abre um espaço para que Deus derrame algo novo na sua vida. Às vezes nós estamos tão apegados, tão entulhados, cheios de coisas, e nós estamos dizendo assim, Deus, derrama sobre a minha vida, Deus, eu quero mais, e Deus olha para você e fala, mas não tem espaço para mais nada na sua vida. Então a vida, ela é decisão. Nós temos que aprender a decidir. Pessoas apegadas à velha vida. A velha vida. Se converteu, mas ainda é apegado. Sabe, não que pratique mais aquelas velhas práticas, não é isso. Mas o coração ainda está lá. Está dentro da igreja e falando assim, aqueles meus amigos de quando eu não era convertido, era tão bom aquele grupo de amigos. Gente, desapega. Senão você não vai ser livre. Olha, aquela empresa que eu trabalhei em 1973, olha, aquilo que era empresa de verdade, nunca mais vou arrumar um emprego como aquele emprego que eu tinha em 1973. E fica apegado a essas coisas, com a sua vida amarrada, preso na velha vida, e clamando a Deus, Deus faz algo novo na minha vida, faz algo novo, quer que Deus faça algo novo na sua vida? Renove a sua mente, renove o seu entendimento. O que é isso? Tire aquele entendimento que você tinha dentro do cucuruco, arranca ele fora, e fala assim, Senhor, agora tem um espaço aqui, derrama algo novo, aí renova, aí renovar, não é acrescentar novo no meio do velho, é renovar, é tirar o velho e acrescentar algo novo, aí nós vamos aprendendo a experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas que vêm de Deus, não existe outra forma, gente. Carregamos peso demais, fardo demais, coisas que são desnecessárias, carregamos por um apego, apegados à velha vida, não mais às velhas práticas talvez, mas ainda com aquela mentalidade, com aquele coração, com o seu coração particionado, com o seu coração ocupado com esse tipo de coisa, apego à velha vida. Existe também dentro da igreja apego a velhos pecados. Pessoas que se converteram e deveriam estar vivendo a verdadeira liberdade, se condicionando à palavra de Deus, mas hora ou outra cai no mesmo pecado. É o pecado recorrente, é o apego a certas práticas que conduzem ao pecado. A Bíblia diz que não vem tentação sobre a vida de nenhuma pessoa que ela não possa suportar, porque Deus nos dá escape. Então, é a prática, é apegado às velhas práticas, e por ser apegado às velhas práticas, sempre está caindo nos mesmos pecados. Vocês estão me entendendo? Sempre caindo no mesmo pecado. É apegado às velhas práticas. É assim mesmo. Sabe, eu ainda gosto de ir na casa daquele meu amigo. Sabe, todo mundo lá bebe, todo mundo fuma, todo mundo samba, todo mundo é bamba. E é apegar, não, mas lá, olha, e aí vai uma vez, se segura, na segunda vez cai, já toma um pileque, já fica meio alterado, aí vai na terceira vez, se segura a quarta, mas a quinta vez já está lá, ou seja, sempre recorrente. Por quê? Porque é apegado à velha vida, apegado aos velhos caminhos, às velhas práticas, e apegado às velhas manias. Apegado às velhas manias. Vou dizer para você que nós precisamos compreender que o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho não só muda a nossa vida,
não é só um evento. O Evangelho muda a nossa vida constantemente. Essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho nos muda constantemente. Essa renovação, esse algo novo, é constante na nossa vida. Se isso não está acontecendo em você, alguma coisa está errada. Pode ser que você esteja tão apegado, tão cheio de manias, como diz aquela velha música dos anos que o Júlio vivia, na adolescência do Júlio, né? Cheio de manias, né? É o crente cheio de mania, né? O crente raça negra, né? Cheio de mania, né? E fica falando, Deus, eu quero algo novo, Deus derrama sobre a minha vida algo novo e tudo mais, mas é cheio de mania, né? É cheio de coisa, e não tem nada de novo na sua vida, não permite que nada de novo aconteça, e quando a gente não dá espaço para o novo acontecer, como vamos ter a pretensão de que Deus fará algo novo? Nós não abrimos a porta, nós não mudamos a nossa mente, nós não renovamos a nossa forma de pensar e com ela a nossa forma de agir. É o apego à velha vida, ao velho pecado, ao velho caminho, apego às manias. As manias. E isso não é algo de uma pessoa, todos nós estamos sujeitos a isso. Vê lá dentro da sua casa, com certeza você deve ter muitas manias dentro da sua casa, que se forem revistas, você vai ver que a sua casa vai ficar uma casa bem melhor. Bem melhor. Ah, mas eu sempre fui assim, né? Eu sempre fiz desse jeito. Eu nasci dessa forma, cresci dessa forma, vivo dessa forma, vou morrer desse jeito. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu tataravô era assim, minha família toda é assim. Então fique com as suas manias. Mas não exija de Deus. Não exija de Deus. Porque o Evangelho produz em nós uma verdadeira liberdade. Quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus. Se sujeitar à palavra de Deus é o quê? Renovar a nossa mente todos os dias. Todos os dias. Eu faço mais uma vez um apelo a cada um de vocês. Não deixe novamente as correntes do passado te aprisionar. Temos tendência sempre a isso, a deixar que novamente os grilhões, as correntes do passado nos aprisione. Não no sentido de um pecado, tão somente, mas às vezes num jeito de agir, num jeito de ser, num jeito de viver, num jeito de compreender a vida. Temos uma tendência de sempre voltarmos a vestir as correntes que nos prendiam. Não permita isso. Não permita de forma alguma ser novamente escravizado por esse jugo do mundo, pela essa escravidão de pecado e de morte. Nós somos escravos da justiça de Deus, estamos debaixo da lei do Espírito e da vida, e essa condição nos faz, sabe o quê? Filhos e herdeiros, deste reino, que não é um reino comum, é um reino de amor. Encerro essa ministração, mais uma vez fazendo um duplo apelo. Primeiro apelo é para todos vocês, que reconhecem nessa noite que estão vivendo um jugo de escravidão, de pecado. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, que se faz presente neste lugar, também está aí contigo. Se você levantar a sua mão e falar, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, você vai ver que essa escravidão de pecado vai ser quebrado e você vai ser colocado debaixo da presença de Deus e você vai estar sujeito agora ao que é a justiça de Deus, a uma lei do Espírito de vida que vai produzir mais vida sobre a sua vida e você vai ser colocado numa condição de filho e de herdeiro. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Porém, eu também quero falar com aqueles que são dessa igreja. Não permita
que novamente as correntes do passado te aprisionem. Não permita. É um momento de nos desapegarmos, de liberarmos espaço na nossa mente e no nosso coração, para que Deus faça o novo. No dia 31, na nossa conferência, é exatamente essa possibilidade que cada um de nós temos. A possibilidade de nos desapegarmos daqueles conceitos que nós estamos carregando. Ah, célula é difícil, célula é complicado, célula não dá, célula é cansativo, célula é aquilo, célula é aquilo. Desapegue dessa antiga linguagem, desse antigo pensamento. Vai ser a oportunidade que você tem para liberar espaço para que Deus derrame do novo sobre a sua vida. Deus tem derramado do novo sobre a vida dessa igreja, e esse novo eu tenho chamado de mais do mesmo. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem, desde quando igreja é igreja, é a mesma promessa. Mas sabe o que realmente é novo? É a nossa mente que tem se renovado, é o nosso coração que tem se tem abrido, tem sido aberto a cada momento para que Deus derrame sobre nós daquilo que Ele tem pretendido, daquilo que Ele tem nos direcionado. É mais do mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é invariável, ela é derramada sobre a vida da igreja, desde quando a igreja é igreja. É mais do mesmo. Deus tem derramado mais do seu poder, mais da sua unção. Porém, essa novidade, essa renovação, ela está em nós, ela está na nossa mente, ela está no nosso coração. Meu irmão, seja livre, seja verdadeiramente livre. Não seja um oprimido religioso, não seja um oprimido, sabe, de passado, de história. Não traga essa opressão para a sua vida. Diga assim: Senhor, eu sou verdadeiramente livre, eu tenho os princípios da sua palavra. Como o Senhor quer conduzir a minha vida? Se existe algum apego dentro de mim, alguma coisa que ainda está impedindo, ocupando espaço, que o seu Espírito Santo me alerte, de forma que eu possa arrancar isso na minha vida e ter espaço para que o novo de Deus se concretize. O que nós estamos fazendo neste tempo é abrindo espaço aqui na igreja, é abrindo espaço na mente, no nosso coração, na mente e coração da igreja. Sabe para quê? Para que mais do mesmo nos encha. Mas numa mente renovada e num coração renovado. Essa é a liberdade verdadeira, a qual Deus quer que cada um de nós vivamos intensamente, com todas as forças do nosso coração. Eu faço um apelo: você que é escravo do pecado, da morte, venha, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, esteja sujeito a esta palavra, e você vai ver a verdadeira liberdade sendo a realidade na sua vida. Você que faz parte dessa igreja, desapegue, abra espaço, não seja uma pessoa presa, seja uma pessoa voltada para a palavra de Deus, seja uma pessoa de mente e coração aberto, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, derrame da sua presença, renove a minha mente, renove o meu coração. Essa é a decisão que nós devemos tomar nesta noite. Que Deus te abençoe, que ao ministrarmos essa canção, você faça essa reflexão aí na sua casa, no nome de Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade, liberdade está neste lugar. Com
oro por todos aqueles que se encontram oprimidos, ó Pai, em suas vidas. Pai, que a sua liberdade, a verdadeira liberdade, alcance esses corações no nome de Jesus. Nós quebramos, ó Pai, todas as amarras, todo o laço com a escravidão do pecado, ó Pai. Nós declaramos um novo tempo sobre a vida de cada um tempo de liberdade, ó Pai. Nos ajude a compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de sabedoria, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza mente e coração rumo ao seu propósito, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o que o Senhor tem para nós não é algo passageiro, mas o que o Senhor tem para nós, ó Pai, é uma liberdade verdadeira e permanente. Essa verdade nos liberta, ó Pai. Nós queremos essa verdade agindo na nossa vida todos os dias. Nós oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você que recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Viva essa palavra intensamente ao longo desta semana. Não se esqueça, quinta-feira temos um culto especial aqui, pastor Vilela, pastor Braz ministrando. E sexta-feira, 8 horas da noite, a nossa conferência, né? Esteja aí preparado. Sei que Deus vai falar algo ao seu coração, como já tem falado. Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida. Por quê? Porque a sua mente e o seu coração já estão renovados e você já está vivendo a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar esse culto com o nosso brado de vitória, com glória a Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus.